A paz do Senhor, irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui estou mais uma oportunidade poder estar lecionando alguns tópicos da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Revista essa, Atualidade Cristã. Essa revista aqui, né? O segundo trimestre de 2020. Os irmãos que tiverem ela, possam estar pegando para nós estarmos discorrendo alguns tópicos para a nossa meditação. São lições anterior que eu passei, a lição número 1, número 2 e essa agora a lição número 3. São lições que nós não tivemos a oportunidade de estar na igreja pelo motivo da pandemia, mas para que os irmãos, fiquem atualizados, estamos aqui falando um pouquinho a respeito desses temas que são muito importantes, muito relevantes para a nossa fé em Cristo. A lição de número 3 era para ter sido lecionada no dia 19 de abril e tem o título de O Deus Filho. Vai ser uma lição falando de Jesus Cristo. Que possamos tomar posse da nossa revista, tomar posse da Bíblia e vamos aprender mais um pouquinho, da palavra do Senhor, que é muito importante para nossas vidas, é o alimento para a nossa alma. Nessa lição, o fundamento, onde se fundamenta todo o conteúdo, está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 58, onde ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. A nossa leitura bíblica está em João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então esse texto é a nossa leitura, onde se baseia a nossa lição, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Aqui tem alguns tópicos específicos, onde o autor aqui vai nos dar para que possamos estar trabalhando a respeito. E o primeiro tópico é: Jesus era o Verbo que se fez carne. Então, é o primeiro tópico onde a gente vamos estar analisando, observando aqui, nesse princípio que era o Verbo. Então, Jesus, o Verbo que se fez carne. A introdução da nossa lição diz o seguinte: o Verbo que estava desde o início de todas as coisas e que também era Deus, quando tomou forma humana e se manifestou aos homens, foi visto com glória do unigênito do Pai e foi chamado Jesus, como preconizaram os profetas no Antigo Testamento e também o Deus Filho. Então aqui é uma introdução do que vai ser relatado aqui no decorrer dessa lição. Cristo, ao tornar-se homem, é importante eu ressaltar, ele nada limitou a sua divindade, mesmo ao deixar o esplendor da sua glória por algum tempo para assumir a forma de um homem. Jesus não limitou, ele continuou sendo Deus. Aqui nós entendemos onde ele se tornou 100% Deus e ele foi 100% homem. Então, de nada Deus limitou a sua divindade, mesmo tornando-se homem como nós, pois havia um propósito para essa atitude. Ele não deixou de ser o Filho de Deus, ele em momento algum deixou de ser Deus. Então acho que isso é uma coisa bem proveitosa já de início, para que possamos estar começando a nossa aula. Então, mesmo que Jesus Cristo, em forma de homem, continuou sendo Deus. A Bíblia afirma a pré-existência de Cristo antes de tomar a forma humana.
é o tópico de número 1, onde vai nos estar dizendo aqui, irmãos, que a presença de Cristo, ou a pré-existência de Cristo, foi anunciada por João Batista, seu precursor. Em João 1, versículo 15, versículo 30, ele profetizava que Jesus viria depois dele e era antes dele, porque foi primeiro do que ele. Note o que João diz: ele foi antes de mim. Nesse texto mesmo que nós lemos do início, onde vai falar que Jesus era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, está falando assim, no princípio, o mesmo princípio onde nós temos lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui já dá uma alusão do princípio, do início, né, da existência de Jesus. Como Deus, não houve uma criação, não se tornou, não foi criado a partir de ser gerado, humanamente falando, mas já existia desde o princípio, desde antes, né, de que houvesse dia, que houvesse o tempo. Jesus Cristo já existia, né, na sua existência eterna, a qual é atributos de Deus. Mais abaixo aqui nós continuamos que Jesus mesmo, né, aqui nós vemos que João Batista testificando a respeito dele, né, falando de Jesus Cristo, que ele era antes dele. E mais embaixo que nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo testificando a respeito dele mesmo, quando lá em João 8, versículo 58, onde o Senhor vai estar dizendo assim, ó, o Senhor Jesus testemunhou a sua preexistência, dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Ao fazer essa declaração, Jesus está na mesma linha declaratória do Deus Pai, ao falar com Moisés: eu sou o que sou. Quando Jesus fala ali, antes, né, de que Abraão existisse, eu sou, o nosso comentarista aqui, ele nos coloca como a mesma linha, né, declaratória de Deus. Como é o pensamento declaratório de Deus, onde Deus, quando Moisés recebe ali as instruções de Deus para que fosse até o Egito, para que fosse ali libertar o povo que estava cativo, Moisés, sabendo da existência de vários deuses que existiam ali na terra do Egito, cada um seu nome, sua especificamente para cada desejo, necessidade humana, cada deus para um determinado tipo de assunto, um determinado desejo, uma determinada necessidade. Moisés chega e pergunta para Deus: mas quando eu chegar lá, assim, qual Deus, né, que eu vou falar que vai libertar ele? Aí é onde Deus vai dizer assim: não, você só vai falar assim que eu sou o que sou, né, que enviou. E esse mesmo eu sou que nós vamos ver o próprio Jesus Cristo falando em determinadas passagens, onde ele vai dizer assim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então a gente entende que a mesma linhagem declaratória de Deus, ela é a mesma linhagem, o mesmo pensamento usado por Jesus Cristo. Mais abaixo aqui no tópico de número 2, subtópico 2, Jesus vai dizer assim, nós vamos entender que aqui ele não é da categoria de criatura, e sim de Criador. João reconhece também em Jesus o Senhor detentor da vida. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui nós observamos que Cristo, Jesus, ele não foi uma criatura. Ele não é uma criatura. Pelo contrário, ele é o Criador. Aqui na nossa lição, na nossa leitura, no nosso texto, onde vai falar assim, ó, que no João capítulo 1, no versículo de número 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui nós entendemos que ele é o Criador, né? Ele criou, ele estava na criação, nada do que foi feito sem ele se fez. Então aqui a gente observamos essa finalidade, né? Essa colaboração de Cristo também na criação de todas as coisas que nós presenciamos
que existe e que nós vivenciamos todos os nossos dias que vivemos aqui nesta terra. Deus, atributos, Cristo tem os mesmos atributos, as mesmas características do Deus Pai, porque Ele é Deus. E tem algumas passagens que podemos estar aqui acrescentando, que não tem aqui na revista, onde Jesus é chamado de Deus. Eu não vou estar lendo todos para não ficar extenso, mas lá em João, capítulo 1, versículo 1, onde nós lemos aqui, já no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 8 também vai estar falando que Jesus Cristo é Deus. João capítulo 20, versículo de número 28, onde ele é chamado de Senhor. Em Atos capítulo 9, versículo 17. Em Atos capítulo 16, versículo de número 31 também. Os irmãos podem estar lendo essas referências. Filho de Deus, em Mateus capítulo 16, versículo 16, também ali nós temos referência ao qual ele é chamado de Filho de Deus. É uma confirmação da divindade de Cristo. Amém? Aqui no tópico de número 2, a gente vai estar estudando aqui, passando. O objetivo específico é explicar que o Deus Filho tinha atributos comuns ao de Deus Pai. O que o Filho tinha, a segunda pessoa da Trindade, Filho, os atributos que tinha, que tem, também os mesmos, os comuns ao atributo do Deus Pai. João 17, versículo de número 15. Quando Jesus humano concluiu a sua obra na terra, orando ao Pai, disse: glorifica-me, ó Pai, com a glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Olha só que o próprio Jesus Cristo está declarando isso. O próprio Jesus Cristo está demonstrando, está declarando a sua eternidade antes, antes da fundação do mundo. Glorifica-me, ó Pai, com a glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Mais abaixo aqui, Jesus Cristo também vai estar confirmando a sua deidade, dizendo assim: todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas, e essa é a sua glória. João capítulo 17, versículo de número 10. Tudo que é do Filho é do Pai, tudo que é do Pai é do Filho. Então Jesus Cristo, mais uma vez aqui, mostrando, confirmando a sua deidade, demonstrando para nós, nas páginas das Sagradas Escrituras, onde ele não foi simplesmente o Jesus de Nazaré, o Jesus Nazareno, mas ele foi Jesus o Cristo, o Messias, o prometido, o Filho de Deus. Muitos podem apenas conhecê-lo como Jesus, o homem, mas nós cristãos, pela fé, porque isso é um ato de fé que é colocado no nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Quando aceitamos Jesus Cristo como um Salvador, aí nós acreditamos, nós cremos nele como o Messias, como prometido, como Filho de Deus, o qual teve o propósito de nos dar a sua vida para nos salvar, para nos resgatar, e que pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade, tivéssemos o direito hoje de ter a nossa salvação firmada em Cristo Jesus. Temos o privilégio, a oportunidade, o direito de dizer assim, pela graça do Senhor Jesus Cristo, eu sou salvo em Cristo Jesus. E poder falar como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também não só foi o próprio Jesus Cristo que fala, que se declara a respeito dele como uma divindade.
O povo de Israel, ele foi instruído a sempre a adorar, a respeitar, a ouvir o único Deus. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles foram instruídos a ouvir este Deus, este único Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só que entendemos também que no decorrer da existência da nação de Israel, dos judeus, no decorrer da sua existência, muitas das vezes eles se desvirtuavam, se desviavam e adoravam outros deuses. Deus das terras, ao qual eles iam conquistando, das nações que os cercavam, que estavam à sua volta. De vez em quando, eles tinham caído nas adorações pagãs e tinha que estar novamente voltando ao único Deus verdadeiro. Idas e vindas. Mas, se nós analisarmos, nós vamos ver que depois da Babilônia, depois do cativeiro na Babilônia, o povo de Israel, ele nunca mais, a nação de Israel, nunca mais, ela se entregou à idolatria. Ela agora tinha seus defeitos, suas falhas, tinha inúmeras, mas ela não tinha agora, não se entregava mais à idolatria, servia, adorava e guardava fielmente a fé naquele único Deus, o Deus soberano, Deus que nós servimos. Então ela não dividia, a nação de Israel naquela época não dividiam mais a adoração, a idolatria. Eles não aceitavam mais isso. Onde eu quero chegar aqui? Os judeus agora convertidos ao Evangelho, depois de Jesus Cristo, a sua passagem aqui na Terra, os judeus convertidos ao Evangelho, os discípulos, os apóstolos, outros tantos, que ouvindo o Evangelho sendo pregado, eles se curvavam a adorar a Jesus o Cristo. Foi o caso mais, vamos dizer, mais conhecido do apóstolo Paulo. Homem entendido, formado na lei, mas quando ele ouviu, como ele teve a experiência com Jesus Cristo, ele agora adora o Senhor, adora Cristo como seu Deus. Isso evidencia mais uma certeza da divindade de Deus. Porque se eles não tivessem essa convicção, se eles não tivessem essa certeza, irmãos, ele não adoraria, porque eles não eram idólatras, eles não estavam adorando outros deuses, mas eles conseguiram entender, perceber que aquele Jesus Cristo era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus meu, o Deus seu. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Existem muitas fatos, muitas características no decorrer da Bíblia, onde o Senhor Jesus Cristo ele é visto como Deus. Algumas referências que não tem aqui na revista. Hebreus capítulo 1, versículo 6, no início ali do Evangelho. Mateus capítulo 2, versículo 11. João capítulo 1, versículo 34. Reconhecido pelo povo como Deus. Tá? João capítulo 9, versículo 38. Mateus capítulo 8, versículo 2. Mateus capítulo 9, versículo 18. Mateus capítulo 15, versículo 25. João capítulo 11, versículo 27. São referências a qual vai ser reconhecido o Senhor Jesus Cristo como Deus pelo povo. Pelo discípulo, Mateus 14, versículo de número 33. Até pelos demônios e os ímpios, Mateus 27, versículo 54. Marcos capítulo 3, versículo 11. Marcos capítulo 5, versículo de número 7. Por Deus, o Pai. Mateus capítulo 3, versículo 17. Marcos capítulo 9, versículo 7. Então, foi reconhecido aqui como Deus, pelo próprio Deus Pai. Então, a Bíblia vai estar nos dando, isso aqui foi alguma das referências,
mas inúmeras outras referências, ao qual a gente vamos entender que Jesus Cristo é Deus, né? Jesus é o Cristo, né? O Filho de Deus. Amém? É claro que essa convicção, essa certeza, essa fé, ela só tem no coração daqueles que foram transformados pelo Espírito Santo de Deus. Então que possamos deixar ter essa experiência, para que possamos ter essa convicção na nossa vida e essa certeza da divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, crendo assim, poderemos estar adorando, exaltando e glorificando o nome dele para todos sempre. No tópico de número 3, aqui nós vamos estar como objetivo, né, se alcançado, explicar que o Deus Filho tinha atributos comuns ao de Deus Pai. Atributos esses que aqui na revista vai estar descrevendo pelo menos 7 atributos. Aqui nós vamos ter 7 não, vamos ter 5 atributos, né? Eternidade é um desses atributos que é dado, né, a Jesus Cristo também. Para esse atributo, a ninguém pode ser aplicado, exceto Deus. Esse atributo de eternidade, de ser um ser eterno, onde não tem, né, início de dias e nem fim de dias. Cristo é chamado Pai da eternidade. Miqueias declara que esse mesmo Jesus era de um lado humano e de outro divino, nascera em Belém e também era desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. Então, uma característica da divindade de Jesus Cristo é a eternidade. Outra característica, a imutabilidade. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Se eu não me engano, vai ser onde vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não me foge a memória, tá, irmão? Eu acredito que seja isso, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O qual aqui nos dá um entender a respeito dos dons, já que nós estamos falando de Trindade, Espírito Santo de Deus também, ele faz parte da Trindade. Então, sobre os dons, que alguns vão contra, né, a continuação dos dons espirituais no povo de Deus. E aqui eu vejo essa passagem como que, sim, como um cristão pentecostal, eu acredito que sim, a continuidade dos dons espirituais, até pelo esse motivo que o nosso Deus ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e ele será eternamente. Não há mudança. Então, assim uma continuidade, né? Não só por essa passagem sobre esse versículo, mas em outras inúmeras outras. Acreditamos nos dons espirituais, entre eles o falar em línguas estranhas no meio do povo de Deus. Outra característica de Jesus Cristo que é exclusiva de Deus, onipotência. Aqui nós temos alguma referência, está em 1 Coríntios 15, 25, 26, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Então aqui nós vamos ter falando sobre a onipotência de Jesus Cristo. Outra característica, onisciência. Aqui nós temos o Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 64. Nós temos também João, capítulo 2, versículo 5 e João 21, versículo 17, onde vai estar falando também sobre a onisciência de Cristo, né? E eu podia também citar aqui, irmãos, o livro de Apocalipse, não está aqui na revista, mas capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 8, capítulo 3, versículo de número 15, né? Onde vai falar que o Senhor vai falar assim, eu sei as suas obras, né? Eu sei, eu conheço as suas obras.
Isso é uma onisciência de Jesus Cristo. E onipresença. Mas uma característica está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mateus 18 e 20 e Mateus 28 e 20, né? Aquela última passagem, aquele último versículo do livro do Evangelho de Mateus, onde ele vai dizer: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, que são atributos de Deus Pai, que se manifesta também em Jesus Cristo. No 3.2 da nossa revista, irmão, tem aqui, prerrogativa da divindade que são atribuídas a Cristo. Aí que nós temos várias prerrogativas. Primeiro, ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas ele é o Criador, tanto das visíveis quanto das coisas invisíveis. Colossenses 1,16, Hebreus capítulo 1, versículo 10, alguma referência a respeito desse tema, né, de criação. Ele é o preservador de todas as coisas, ele preserva todas essas coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Ele perdoa pecados. Perdoar pecado, característica de Deus. Eu gosto daquela passagem onde Jesus chega para um homem que estava ali deitado na cama, né, não podia andar, e ele chega e fala assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Aquela multidão então ficava alvoroçada. Como assim? Perdoar pecado? Perdoar pecado né, vamos imaginar assim, vamos entender assim, que eles passaram pela cabeça dele. Perdoar pecado é coisa de Deus. Aí Jesus, conhecendo seus corações, Jesus fala: o que é mais fácil eu dizer então? Filho, perdoados estão os teus pecados, ou toma a tua cama e anda. Né? Então assim, levantar um aleijado, levantar um coxo, curar um cego, ressuscitar um morto, característica de Deus também. Então aqui está demonstrando que ele era Deus, né? Não só perdoar o pecado, mas também podia mandar que um aleijado se levantasse e andasse. Cristo ressuscita mortos. Aqui nós vemos que característica de Deus ressuscitar os mortos, porque ele é o doador da vida. É ele quem dá, ele quem tira a vida. Tanto que Cristo ressuscita mortos. Juiz, né? Ele é o juiz de todas as coisas, de todos. João 5, versículo de número 22. E também Timóteo, segunda carta a Timóteo, para ser mais específico, capítulo 4, versículo de número 1. Essa referência não tem aqui na revista, mas também Cristo é como um juiz. E para finalizarmos, aceita a adoração. Você vai ver que nenhum outro ser celestial, anjos, né, eles não vão aceitar a adoração. Mas Jesus Cristo, ele aceita a adoração, porque ele é Deus, porque ele é Senhor, e porque foi dado a ele esse direito. Ele tem esse direito de ser adorado. É por isso que nós o adoramos, exaltamos e engrandecemos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é o nosso intercessor diante do Pai. Oramos ao Senhor. Ele intercede por nós, porque Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele nos conhece porque Ele viveu no meio de nós. Mesmo sendo Deus. Né? Mesmo sendo Deus. Mas Ele veio, aqui Filipenses 2, versículo 6, né? E substituindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Coisa que se devia aferrar, né? Ele não se considerou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo. Por amor a mim, por amor a você. E nós temos essa oportunidade de adorar, de crer. Se a nossa fé está pequena, se há dúvida nos nossos corações, recorremos a Ele, clamamos a Ele. E a nossa fé vai ser fortificada, vai ser fortalecida. E pela honra, pela glória do nome do Senhor, Ele nos vai capacitar
vai nos fortalecer e nós vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Quero ler aqui a conclusão para finalizar esta lição, que diz assim: pelas citações bíblicas mencionadas nessa lição, concluímos que Jesus, o Verbo que tomou forma humana e andou entre os homens, é reconhecido como Deus por possuir os mesmos atributos e prerrogativa do Deus Pai. Continue adorando, Senhor. Continue buscando, continue servindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E numa próxima oportunidade que tivermos, estaremos falando aqui dessa outra lição, de número 4 também, que nós não tivemos, né? A aula, que é a Trindade no Antigo e no Novo Testamento. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. É só um pouco, né? Falando só um pouco. E os irmãos possam estar na sua casa, nos seus lares, com a sua família, aprofundando mais, buscando conhecer mais o Senhor, né? Que vamos continuar e vamos prosseguir em conhecer o nosso Deus cada dia mais. Deus abençoe, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.